Briga, assassinato e bullying. Tudo em nome de uma herança. Ah, família! Hey, eu sou o Lucas Bezerra e mais uma vez eu dou a você boas-vindas ao meu podcast de cultura pop, o Pensando na Morte do Bezerra. E dessa vez, em uma edição especial, a estreia do nosso clube de leitura. Obrigado pela presença. O traje é leitor a rigor, pijaminha, cobertas, rede e um bom livro. Antes de começar, eu gostaria de lembrar que eu estou no Twitter e no Instagram, no @Morte do Bezerra, e no Medium através do link medium.com/Morte do Bezerra. Assim você pode ficar por dentro das novidades do podcast e no Medium ler algumas análises mais rápidas que eu escrevo. Você também pode fazer uma crítica, uma sugestão ou gerar uma dúvida pelo e-mail pensoubezerra@gmail.com. E hoje, e nos próximos 9 episódios do Clube do Livro, o tema é The 39 Clues. Será um livro por episódio, né? São 10 livros, então serão 10 episódios, esse é mais 9. Isso nasceu de um tweet em que eu disse que queria reler a série lá em março e uma seguidora disse, vamos, e eu pensei em fazer esse clube do livro para reler. E vocês podem ler ou reler comigo, se vocês quiserem. E sempre mandar suas dúvidas sobre o livro pro e-mail, na DM do Twitter, do Instagram. Por enquanto, os episódios serão de 15 em 15 dias. Então terá um hoje e um daqui 15 dias, toda terça-feira. Os livros são bem rápidos de ler, mas eu não sei a velocidade de cada um, né? E as pessoas têm outros livros pra ler, outros compromissos, então eu não vou forçar vocês a lerem um livro por semana só pra ouvir meu podcast. Caso vocês engajem com a leitura e tenha necessidade, vocês podem mandar e-mail, DM, a gente pode reduzir isso para um episódio por semana, mas não é uma promessa a curto prazo. Hoje, especificamente, a gente vai falar do Labirinto dos Ossos, o livro de estreia da série, que foi assinado por Rick Riordan. É importante falar que cada livro é escrito por um escritor. E nessa saga, né? Óbvio, cada livro no mundo é escrito por um escritor diferente. Mas nessa saga, cada livro é escrito por um escritor. Tem até alguns que se repetem ao decorrer da série. Na primeira série, que são a Caça às Pistas, que essa marca, né, que acabou virando uma marca, igual Marvel, tem 5 séries. E essa primeira série, né, que é a Caça às Pistas, foi escrita por 7 autores no total. Esse primeiro, como eu já disse, foi escrito, né, pelo Rick Riordan, que é muito bem lembrado por Percy Jackson, Heróis do Olimpo e tantos outros. Aliás, é o que eu gosto de brincar, né, que os 3 autores que mais fizeram sucesso com a nossa geração, né, Rick Riordan, Stephanie Meyer, a J.K. Rowling, eu digo que fez sucesso, não que os livros sejam necessariamente bons, porque daí tem várias outras análises que devem ser feitas, né, mas os livros que atingiram sucesso, assim que todo mundo chegou a ler quase, eles saíram desses livros e escreveram algum livro que permeia a espionagem ou questão de ser detetive, sabe? Romance policial. O Rick Riordan ainda fez os dois, né? Ele tem aquele... Eu não sei se foi depois que ele escreveu Percy Jackson, na verdade, mas tem aquele Tequila Vermelha, que é meio policial. Eu não cheguei a ler, né? Eu tô falando isso pela sinopse. Posso estar errado. Aí a J.K. Rowling, que fez os livros do Cormoran Strike, e a Stephanie Meyer fez a Química. E o Rick Riordan tem esse livro que é parte das 39 pistas, que ele ajudou a desenvolver, né? E que é um romance de espionagem. Então agora vamos rapidinho pra sinopse. Após perderem a avó, os órfãos Dan e Amy Cale são convidados para a leitura de seu testamento. Crentes de que eram muito especiais para a avó, esperam receber algo de valor ao menos sentimental, para lembrar das suas visitas à mansão de Grace Cale. Porém, são surpreendidos quando o testamento os deixa em meio a uma difícil decisão: tornar-se milionários ou embarcar em uma busca de 39 pistas para um tesouro que pode decidir o destino da humanidade, tornando os Cales mais famosos da história. Quando decidem encontrar as 39 peças do quebra-cabeça, precisam lidar com os outros membros sanguinários da família e com o misterioso Homem de Preto. Eu acho que a primeira chave, né, para entender esse universo é entender que os Cale estão no poder do mundo, né? Eles estão em todo lugar, o livro incorpora elementos e figuras históricas importantes. E ele altera essa história para parecer que essas figuras pertencem à família Cale. Por exemplo, né, na leitura do testamento, o advogado, o Sr. McCarthy, ele até fala de vários nomes famosos que são ou foram Cale. O Abraham Lincoln, o mágico Harry Houdini, ele é mágico, né, ilusionista, não tenho certeza, mas acho que sim. E esse primeiro livro é focado na vida do Benjamin Franklin. Eles têm que tecer a história do Benjamin Franklin, né, e ir atrás pra descobrir qual é a primeira pista. Isso agrega, né, uma bagagem cultural bem interessante pro livro, né? Ele é um road trip e passa por vários lugares. É um livro em que as pessoas estão viajando, basicamente. Eles começam nos Estados Unidos, né, e viajam por vários lugares em busca das pistas. Esse primeiro livro, especificamente, concentra, né, sua primeira parte nos Estados Unidos e a segunda em Paris, na França. Isso acaba agregando uma bagagem cultural bem interessante à série, né, como eu disse. Você vai conhecendo e vivenciando de modo superficial essas diferentes culturas e personagens históricos, e acaba sendo bem interessante.
É claro, né, que isso é bem superficial. Você tem que pesquisar depois por conta própria, se você quiser saber mais. Eu não terminei de ler The 39 Clues e sei tudo da vida do Benjamin Franklin. Se eu quiser saber mais, eu tenho que ir atrás. Mas o livro desperta uma curiosidade e traz elementos e curiosidades bem legais sobre a vida dele. Em tempos de pandemia, acaba sendo uma verdadeira viagem. Eu me senti assim em Petrópolis, vasculhando a vida do Santos Dumont, sabe? Claro que era com Benjamin Franklin, mas a sensação que eu tive relendo o livro foi a mesma que eu tive andando por Petrópolis e indo na casa de Santos Dumont. Então eu imagino que a Amy e o Dan tiveram essa sensação enquanto iam nos museus e vasculhavam a vida do Benjamin. Eu acho que eu tive essa sensação só agora na releitura, porque quando eu li a primeira vez, eu ainda não tinha feito essa viagem histórica por Petrópolis. E aliás, vale a pena ressaltar aqui que o verdadeiro inventor do avião é o Santos Dumont. Em algum livro da série, se eu não me engano, eu acredito que eles vão afirmar que são os irmãos Wright, mas isso não é uma verdade, que catapulta não é avião. Mas eu acho que o livro que eles afirmam isso é um livro meio que um guia de curiosidades que fala sobre a história da família Cale, que é um livro extra. Mas é claro que esse é um livro que foi escrito nos Estados Unidos e isso deve ser levado em conta de que eles vão puxar a sardinha histórica pro lado deles, né? Enfim, nessa questão de exploração histórica, eles vão parar até nas catacumbas de Paris, né? Tem até um dos livros em que fala sobre William Shakespeare. Eu tô até bem ansioso por esse. Eu lembro que era bem legalzinho e interessante. No início, né, como eu disse na sinopse, eles estão no escuro, né? O livro começa no enterro da Grace, a avó das crianças. Elas são órfãs, né? Elas já perderam o pai anteriormente e elas estão sob os cuidados da irmã da Grace, que é a tia Beatriz, no caso a tia-avó deles. E ela não tem muito contato com as crianças, né? Eles moram em apartamentos separados, né? Moram os dois irmãos em um apartamento e a tia-avó em outro. E eles são supervisionados por uma au pair. Acho que é assim que fala. É uma expressão francesa, faz muito tempo que eu saí do meu curso de francês, então talvez eu fale errado, que significa au pair. Então seria tipo uma dama de companhia. Na casa ela é uma babá, e que eles chamam por esse nome pra ficar mais chique. No caso da tia, né, deles, que chama por esse nome pra ficar mais chique. Os dois chamam por esse nome pra parecer menos... que eles são criancinhas, né, porque eles têm uma babá. E essa au pair é uma vaga que parece que muda com frequência, né. Quando a gente começa a história, a responsável por eles é a Nelly. Mas o Dan dá a entender que já tiveram outras que são demitidas com frequência pela tia Beatriz, porque ela nunca gosta de nenhuma. E o livro começa com ela ameaçando demitir a Nelly, né? E em todo esse cenário, eles frequentam a casa da Grace apenas nos finais de semana, e parecem ter uma ligação bem íntima com ela, mesmo assim. Então, quando o testamento é lido, eles ficam em dúvida sobre a identidade da avó, que apesar deles não morarem junto, eles têm essa relação bem próxima. Eles sempre a admiraram, e ela sempre pareceu gostar muito deles. Mas então por que os deixaria no escuro sobre a caça às pistas, né? Eles querem pegar 1 milhão, principalmente porque a caçada seria arriscada, eles acham que eles não vão dar conta, e aí me tem essa ideia de pagar a faculdade, que a tia Beatriz não pagaria por ela. O Dana, ele gosta de colecionar coisas, como cards, moedas, túmulos. Sim, foi isso mesmo que você ouviu, túmulos. E ele poderia investir esse valor na sua coleção. Não um colecionador, tipo, você que compra uns cardzinhos, ou que guarda uns livros na sua estante. Não, ele compra coisas que são de colecionadores mesmo, e muitas vezes revende pra comprar outras, tá sempre lucrando, né? Ele sempre tem um dinheirinho guardado por conta disso. Caso ele poderia fazer parte do trato feito, se ele quisesse, né? Aquele programa do History. No final das contas, eles acabam decidindo embarcar na busca. Quando eles percebem que a tia Beatriz tem planos para tirar os 2 milhões deles a longo prazo, né? Ela primeiro diz que vai cuidar dos 2 milhões deles e vai devolver quando eles ficarem mais velhos. E que vai, como pagamento, pegar só os rendimentos. Mas fica na cara que uma hora ou outra ela vai dar um golpe neles. A gente sabe que esse lance de família e herança é bem complicadinho, né? Se você só tiver um carro e um terreno, imagine se você tiver uma fortuna bilionária. Quando eles tomam a decisão, né? A gente vê que eles queimam um cheque e não tem mais volta. E é encontrar as pistas ou morrer tentando. Mas como eu disse, né, famílias e heranças são 2 assuntos bem complicadíssimos. E mais parentes aceitam um desafio, né? A gente sabe, né, que só uma equipe vai conseguir chegar ao prêmio, a última pista. Então começa uma competição doida, parente contra parente, nada de novo sob o sol. Game of Thrones, Édipo, Shakespeare, a mitologia greco-romana como um todo, e até os filmes da Barbie sempre representaram parentes tentando derrubar outros parentes por desejarem uma herança familiar. Seja um título, um terreno, ou um carro, ou qualquer coisa que você possa querer. Nos casos dos Scales, né, eles são divididos em 4 clãs. Os Lúcia, os Thomas, os Ekaterina e os Janos. E cada um desses clãs quer ser o primeiro a ter o grande tesouro em mãos. Então agora eu vou falar um pouco sobre as equipes que se formaram e falar um pouco dos clãs no meio deles, tá? A primeira equipe que se forma é o Ian e a Natalie Cabra. E eles são bem assim, privilégios, eu não tenho privilégios. Eles são filhos dos líderes do clã Lúcia, né?
que são especialistas em sabotagem, espionagem, ou seja, eles vão ter acesso total à tecnologia de ponta. Eles são totalmente sanguinários. Então, no começo, né, a gente vê que eles são os que mais têm chance de chegar ao fim da empreitada, né? Eles são inteligentes, poderosos e sem escrúpulo algum. Os Holt, eles são formados por Eisenhower e Mary Todd, e seus 3 filhos, Hamilton, Regan e Madison. E é claro, o Pitbull Arnold. Eles são, né, do clã Thomas, algo mais ligado à força e aos desafios físicos, mas não são tão admirados pelos seus parceiros, né, digamos assim, os outros membros do clã. O Eisenhower é um fracassado, e é assim que ele é visto por todo o resto da família, né? Ele vê na caça às pistas sua última chance de glória. O resto da família, eu digo a família Cale e os Thomas, não a família dele, né, os filhos e a mãe. E a mulher, quer dizer. O Alistair, que é uma equipe de um homem só, né, ele é um inventor, e ele é um inventor bem suspeito, que ele quer tudo ajudar as crianças, mas você vê que tem algo ali por trás, que qualquer momento ele vai passar a perna neles. Ele é do clã Caterina, que é mais ligado aos inventores. Tem o Jonah Wizard, né, que ele é famoso, ele é um artista pop, ele é tipo o Justin Bieber desse universo, só que ele é mais ligado ao hip hop. E ele é muito chato, meu Deus. Ele é do clã Janus, que é um clã mais ligado à arte. É um clã até mais ridicularizado por isso, né? É um clã, os outros 3 não vê eficiência pra conseguir chegar às pistas, não vê ele como ameaça. Outro clã de um homem só, que é a Irina Spakis, eu acho que é assim que se fala, né, o sobrenome dela. Ela é também do clã Lúcia, mas ela não é tão privilegiada assim, né, quanto os cabras. Ela é uma ex-agente da KGB, ela é especialista em espionagem também, só que ela tem um coração forte, é muito inteligente e infelizmente muito solitária, né? Ela é a nossa viúva negra desse universo de 39 Clubs. E por fim nós temos os trigêmeos Starlings. Tem como dizer que esse livro não foi inspirado em desventuras em série? Os trigêmeos são o Ned, o Ted e o Cined, bem criativo, né? Eles também são Ecaterinas, assim como Alistair, mas eles não aparecem tanto no primeiro livro, porque, né, eles sofrem logo no começo graves ferimentos e uma explosão. Essas, né, então são todas as equipes que estão na caça às pistas. Os clãs terão mais destaques a cada livro, né, que nem esse livro se passa, né, em Paris, que é uma cidade dominada pelos Lúciens, então os Lúciens têm mais destaque. Ainda assim é pouco, né, em cada livro outros personagens vão tomando destaque e os clãs dele vão se revelando mais a história. Por isso que eu vou deixar um pouco assim também em segredo agora, não falei tanto, falar mais pra frente em outros episódios. Então, tanto os clãs quanto os personagens, conforme eles vão tendo mais destaque nas histórias, a gente vai trazendo eles mais pra discussão. Eu acho que o que mais fica forte nesse primeiro livro é a questão de múltiplas inteligências e o quão importantes elas serão pra caçar as pistas. A Amy, ela é muito inteligente, ela já leu muito, ela tem muito conhecimento no seu cérebro, a famosa CDF. O Dan parece um menino idiota e sem responsabilidade alguma, mas ele é muito inteligente matematicamente falando e tem ótima memória fotográfica. Então tem esses 2 irmãos que são super diferentes e rondam por universos diferentes, mas que ainda conseguem se complementar. As habilidades de um acabam sendo super importantes para o outro. A Amy, né, apesar de ser super inteligente, ter lido muito, ela não é tão boa com matemática quanto o Dan, ela não tem memória fotográfica, ela tem uma dificuldade de comunicação muito grande. Você deve ter ouvido falar de um cara chamado Howard Gardner. Ele é bem conhecido internacionalmente por conta da sua teoria de inteligências múltiplas. Esse cara estudou muito sobre a inteligência lógica e a matemática, né, anteriormente, na sua pós-graduação, né, que era defendida, né, a inteligência lógica e matemática por Jean Piaget. E depois ele teve contato com os estudos de Robert Sternberg, que estudou os diferentes conceitos de inteligências em diversas culturas pelo mundo. O Howard, né, ele estudou diferentes habilidades individuais e quais áreas do cérebro reagiam a esses estímulos. E ele chegou a catalogar 8 diferentes tipos de inteligências: a lógico-matemática, a linguística, a espacial, físico-sinestética, interpessoal e intrapessoal, que são uma só, tá? Musical, natural e existencial. Essas 2 últimas foram acreditadas no futuro, porque ele ainda está vivo, né, e a sua pesquisa está em constante evolução. A sua maior importância para a humanidade foi mostrar que existe muito mais que um teste de QI para determinar a inteligência de um indivíduo. Para além dos 2 irmãos, os gênios da história do mundo, e que neste universo são membros da família Cale, são divididos em diversas áreas das múltiplas inteligências, né? A gente pode ver como cada clã exalta um tipo, né, e na maioria das vezes ignora e condena o outro. Como eu disse, né, o Janus não tem muita credibilidade na caça às pistas, porque eles são artistas, então os outros clãs não olham pra ele como uma ameaça. A gente vê que no mundo existem vários tipos de gênio. Tem o Mozart, que era músico, tem o Franklin, que era esse cientista mais voltado a descobertas. Esse caminho, né, de ignorar os outros modos de inteligência não é o ideal, porque para a sociedade todas essas múltiplas inteligências são importantes. Por isso o livro bate o tempo todo na tecla de que os clãs perdem tempo lutando entre si, em vez de unir forças contra o inimigo maior, que nem os Lúciens ficam: eu sou melhor porque eu sou bom nisso, nisso, nisso. Eu sou melhor, os Ecaterina, né, porque eu sou inventor, porque eu faço isso, isso e isso. Aí os Janus: mas eu conheço da arte. Aí os Thomas: mas eu
Kayle tem um desempenho físico melhor. Só que uma coisa sozinha sem as outras não faz muita diferença no geral. A gente vê que nos próprios clãs existe essa diferença, né, nas equipes. O que é mais esperto, o que é mais forte. Nem a Amy e o Dan, os dois têm características muito diferentes. E eles têm que desenvolver novas características ainda que eles já têm para conseguir ter sucesso nas caças-pistas. E sobre esses inimigos, né, que a família Kayle fica se enfrentando antes de enfrentar eles, existem alguns inimigos secretos logo no começo, que vão além da família Kayle, né. Logo no começo, né, o Sr. McCarthy, ele pede cuidado com os madrigais, com os dois irmãos, né. A própria Irina cita esse grupo para Ian e a Natalie, quando eles estão lá confabulando. Mas ele é esquecido durante o resto do livro, né. A própria Ian e a Natalie dizem pra primeiro cuidar da família Kayle e deixar esse inimigo pra depois. Mas é muito bom lembrar deles desde agora do começo, porque eles vão aparecer constantemente e são muito importantes para a história. Não é necessário dar esse spoiler agora, né, do porquê eles são importantes, mas presta atenção em cada detalhe, porque eles vão ser muito importantes, né? Eu tô batendo sempre na mesma tecla, mas presta bastante atenção. Eles vão ser citados em outros momentos, pega cada detalhezinho pra você construir no quebra-cabeça. Outro inimigo secreto é o Homem de Preto. Ele aparece logo depois que a Grace morre, dizendo ao McCarthy que tudo começou. Ele é aparentemente um aliado do McCarthy, né? De algum modo parece que eles têm ali uma amizade. E no primeiro livro, fica implícito que ele não é exatamente um vilão, mas a sua figura é bem misteriosa. Ele aparece em 3 momentos cruciais da história, além do primeiro e último capítulo. Quando a mansão é incendiada com a Amy e o Dan dentro, quando o museu sobre Franklin quase desaba em cima dos irmãos e deixa os trigêmeos Starling gravemente feridos, e quando Amy e Dan caem em um túmulo e quase são enterrados vivos. Os 2 primeiros crimes são atribuídos aos Holts, e o primeiro e o último que eu citei agora, aos Lucian. Então, a gente sabe que não foi o Homem de Preto que fez essas coisas. Então, apesar de sempre suspeito em suas aparições, o Homem de Preto não tentou fazer nada contra os irmãos. Uma curiosidade é que no mural da sala secreta, embaixo do cemitério da igreja, no final, né, ao fundo da representação dos irmãos Kayle, os primeiros, podemos ver uma casa em chamas e uma figura de preto lá no fundo. Não tem como ser a mesma pessoa, né, pela quantidade de tempo que se transcorreu entre uma cena e outra. Mas esse simbolismo gera uma conexão. Como eu disse, nesse primeiro livro foi escrito pelo Rick Riordan, um escritor que eu acho genial, que consegue conversar com seu público-alvo perfeitamente, os adolescentes. Por isso ele é tão amado, né? Suas sagas conversam com tantas pessoas e de maneira tão íntima, que existem vários tipos de adolescente. Mesmo que ele seja público-alvo adolescente, existem vários tipos. E como ele conversa com todos esses e com várias gerações, eu acho muito difícil que ele seja esquecido algum dia. Esse lance de múltiplas inteligências, que é algo que faz os adolescentes se sentirem tão burros no sentido de eu sou muito ruim em matemática, eu sou tão burro, mas aí as múltiplas inteligências vêm como uma solução pra mostrar que você tem várias áreas do conhecimento em que você pode ser bom, e que você não tem como ser ruim em todas elas. E isso não é novidade nas histórias dele, né? Em Percy Jackson já é cheio disso. O Rick consegue colocar vários tipos de pessoas em suas histórias, né? Ele cria personagens cativantes. Eu sou muito fã dele, já deu pra perceber, né? O que eu mais gosto nos livros dele é o modo como, despretensiosamente, ele cria personagens complexos. Não cria por uma obrigação, ter que ter aquele personagem ali, tipo o Nico nos Heróis do Olimpo, né? Ele não cria, ele tem que colocar um personagem gay nessa história e pronto, acabou, porque tem que ter representatividade. Não, ele pensa em vários tipos de pessoas, então ele cria esses personagens de uma maneira bem natural. E esses personagens são bem complexos, né, que apesar de existir um protagonista, nem tudo depende dele, né, existem muitas variantes e pessoas envolvidas. Apesar do Percy carregar o nome da saga, não depende tudo dele, né, a própria profecia, no final ele tem que entregar pro Luke a faca, confere ao Luke pro Luke matar o Thanos. Nossa, matar o Cronos, desculpa gente, nossa, são 2 titãs. Então vai além de um e se. E se o Neville Longbottom fosse o carinha da profecia em vez do Harry Potter? Vai além disso, sabe? Vai pro modo prático de que o Percy Jackson não pode fazer tudo sozinho. Voltando, né, pro universo de As 39 Pistas, os Holts, por exemplo, que são vilões, estão querendo massacrar o resto da família pelas pistas. Mas tem toda uma história de fracasso por trás disso, né? Ele não é um competitivo por ser competitivo, né? Por conta de todo esse fracasso que ele teve na vida, ele joga todas as suas frustrações pra cima dos filhos, né? O Eisenhower obriga eles a serem essa máquina de destruição o tempo todo. Mas a gente descobre no final que as meninas, elas gostam, na verdade, de balé. E o menino, ele gosta de informática. Então é por isso que eu digo e repito que o Riordan, ele é genial. Eu tento ler tudo que ele lança, né? Eu até comecei Tequila Vermelha, mas eu não passei do primeiro capítulo ainda, que eu acabei parando porque eu tava lendo muitos livros ao mesmo tempo. Pra um adulto, ele parece entender muito bem a adolescência, né? E eu digo isso como alguém que acabou de sair da adolescência. Que a maioria dos adultos que a gente conhece, ou outros que escrevem livros, parece que esquecem o ponto ideal de ser adolescente. Então eles ou fazem adolescente muito adulto, ou muito idiotinha em criança, e o Riordan acertou no ponto certo.
Então hoje a gente fala dessa história, eu trouxe algumas indicações pra vocês, né? Na verdade eu tenho só uma, e é o livro Rendezvous, que está disponível no Wattpad, né? Ele é um livro gratuito, a autora é Aline Cunha, e ele é muito bom, não se engane nessa questão de, é de graça, então vai ser mal feito, não. Ele conta com esse conceito de road trip, né? De espionagem, tem esses personagens que é a Maeve e o Lucian, e eles saem em busca de respostas, né? O livro também conta com a França como um dos palcos, é uma leitura gratuita e muito interessante, né? Como eu disse. Mas só cuidado que acaba sendo a versão mais de 18 anos de The 39 Clues. Então, pessoal, por hoje é isso. Até quinta-feira. Você pode nos ouvir no seu player favorito. Se você escuta a gente pelo SoundCloud, não são todos os episódios que vão pra lá, porque não tem espaço suficiente. Então, você pode procurar por outros players, né? Tá no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e no Deezer, além de outros players. Você pode seguir, favoritar ou inscrever-se no podcast, depende do aplicativo que você usa. E você pode me encontrar nas redes sociais, @morte_do_bezerra, para estar sempre atento às novidades. Beijos e até mais! Esse episódio foi roteirizado, produzido, estrelado e blá 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 blá, tudo o que você puder imaginar por mim, Lucas Bezerra. Backwards Culture Song, a música utilizada no final do episódio, é de uso livre e pertence a Papoa Beblu. Os bezerros, no início do episódio, foram gravados com um microfone por Félix Blume, em uma bela fazenda no sul da Argentina. Nenhum animal foi maltratado para isso. Esse podcast é liberado para veganos. Até onde eu sei.